Então, isso culminou num grande declínio da produção e também econômico-social da nossa região aqui no sul de Ilhéus. E isso durou quantos anos, mais ou menos? Foi nos anos 80, né? A introdução da vassoura foi em 89. Uhum. Isso se arrastou e se arrasta até hoje. Nós não estamos livres da doença, né? A região convive com a doença e hoje, graças a programas de melhoramento genético, de introdução de novas variedades, novos cultivares, os Uhum. produtores conseguem conviver, mas a doença ainda causa prejuízo, né? Tem anos aqui, a depender do clima, porque o clima influencia muito nisso, essa dinâmica Uhum. meteorológica, né, de a época certa da chuva, combinado com a época certa de seca, e aí a gente está falando do ciclo de vida de um fungo, né, que forma um cogumelo e tem que esporular, liberar esporos. Então, combinando com esses fatores todos, tudo isso influencia. Então, a gente chega até momentos de 30% de perda da produção por Entendi. conta da Até vassoura de hoje. bruxa, até hoje. Caramba. Então, esse é um problema que perdura até hoje, claro, que hoje o momento é outro. Hoje o Uhum. produtor de cacau na Bahia, ele vem aprendendo a conviver com a vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa não é a única doença, existem outros fungos oportunistas, como o fitóftora, que também atacam, né, as plantações de cacau. E a introdução de novos cultivares, novos tratos culturais, vem auxiliando nessa retomada da produtividade, né? Então, o Brasil, Certo. o cacau baiano, que foi o mais afetado nesse processo, né, vem aprendendo a conviver com a Bahia, com a vassoura de bruxa há bastante tempo. É exatamente isso que eu vou perguntar agora. Além, né, da vassoura de bruxa, quais são os principais desafios na cultura do cacau hoje? Investimento, tecnologia, infraestrutura, como que você observa o cenário atual? Olha, o cenário, acho que não muito diferente de outras culturas no Brasil, quando a gente fala de cacauicultura e dos principais gargalos que essa cultura tem, a gente está Uhum. falando de assistência técnica, hoje é um grande gargalo. Então, assistência técnica é um grande gargalo. No passado, esse papel era desempenhado pela CEPLAC. A CEPLAC, um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, desempenhava o papel de fazer assistência técnica. O que, Isso que você quer deixou de dizer ser com feito. assistência técnica, só para eu entender? Assistência técnica é quando você tem aí um agrônomo ou o próprio órgão Uhum. assistindo o produtor nos tratos culturais, ou seja, é, transferindo tecnologia, treinamento, Uhum. capacitação. Então, Ótimo. essa questão da assistência técnica é um grande gargalo hoje na cacauicultura no Brasil inteiro, Uhum. porque nós não temos, a CEPLAC que tinha esse papel, e era um órgão grande, deixou de ter essa relevância ao longo dos últimos tempos, e não se tem muitas outras alternativas. Na Bahia, por exemplo, uma alternativa é o Senar, né, ligado à CNA, Confederação Nacional das Indústrias, que presta assistência técnica aos agricultores sindicalizados, aqueles agricultores que estão, de alguma forma, ligados a algum sindicato rural. Então, eles Uhum. recebem assistência técnica via modelos na Bahia como o Prosenar Cacau, né, que é o modelo de assistência técnica. Mas você tem acesso a crédito também é um grande gargalo. Hoje, nós temos um programa do governo vinculado ao Banco do Brasil, dentro da linha de crédito ABC, que vem um pouco modificando essa estrutura de acesso a crédito na Bahia, né? Cada vez mais a gente está tendo a oportunidade de ter acesso a crédito do produtor baiano, especificamente, Uhum. mas tem inúmeros, né? A própria tecnologia, o cacau é cultivado no sul da Bahia, no modelo sustentável, um dos únicos, né, que é o modelo Cabruca, é bem reconhecido internacionalmente por sua sustentabilidade, Ah, mas me conta um pouquinho sobre esse modelo Cabruca. vou te falar, e tem um pouco de baixa produtividade. Então, o modelo Cabruca, que é feito na Bahia, há quase 300 anos atrás, quando os primeiros produtores chegaram na nossa região, né, que foram implementar o sistema de cultivo cacau, Hum. eles entravam na Mata Atlântica e cortavam aquelas árvores menores do subbosque, né? Você tem umas árvores de Hum. grande relevância e as árvores que estavam no subbosque. Uhum. E eles foram cabrucando, esse é o termo que eles usavam, né? Que é cabrocar, ou brocar a mata. É você ralear a mata, tirar algumas dessas árvores do subbosque e implementar cacau. Porque cacau é uma Uhum. planta que, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é tolerante à sombra, ela se adapta muito bem à sombra.
mas ela é uma planta que necessita de sol. Se ela tem sol e água, ela realiza muito bem fotossíntese e consegue ter produtividades muito elevadas. Então, esse modelo de cabruca implementado aqui no sul da Bahia, ele é um modelo que convive muito bem com os resquícios de Mata Atlântica. Aliás, quase toda a cobertura vegetal que você olha no mapa e vê aqui no sul da Bahia, quase os 600 mil hectares no passado, hoje 489 por aí, 1.000 hectares de área preservada, ela só está preservada por conta do cacau. Porque o cacau foi implementado nesse modelo agroflorestal, em que você tem grandes plantas, como jequitibás, vinháticos, que sombreiam o cacau, mas eles vão muito mais além do que isso, não é só sombra, eles permitem com que aquele ambiente seja um ambiente muito úmido, então, de muita umidade. Então, o cacau tem umidade nesse sentido. Mas falta um pouco de luz por conta desse excesso de sombra. Então, o cacau na Bahia, ele não é muito produtivo quando você compara com os modelos implementados no Pará, em que você tem áreas de pasto que foram transformadas em cacauicultura. Então, você tem modelos de SAF, em que o cacau é plantado com outras essências florestais, né? E muito mais produtivo do que aqui no sul da Bahia. Então, só que o nosso modelo é muito mais sustentável. É um modelo sustentável, ecologicamente sustentável, e que vem perdurando há quase 300 anos aqui no sul da Bahia. Então, no modelo do Pará, por exemplo, houve já esse pasto, esse desmatamento anteriormente, e eles só plantaram cacaueiros lá, é isso? O Pará vem adotando essa linha, né? O cacau no Pará, ele tem sido um grande vetor de reflorestamento. É importante que a gente fale sobre isso, né? Se fala muito da cacauicultura no mundo como um vetor de desmatamento, que a gente fica muito focado no modelo africano, como eu te falei anteriormente, que cresceu, um modelo altamente predatório em termos de você entrar em áreas de floresta para plantar cacau e expandir, por isso que a África chegou a esse volume. E desmatar todas as outras plantas, no caso. Desmatar o que tiver lá para plantar cacau. No Brasil, muito pelo contrário. O cacau que foi implementado no passado ajudou a manter em pé os resquícios de Mata Atlântica no sul da Bahia, e no Pará ele tem tido esse papel. Naquelas áreas antes de 2008, que foram degradadas, né, para a formação de pastos, o cacau vem entrando como cultura perene, associado com outras essências florestais, outras árvores da própria Amazônia, né, como plantio, e você chama esse modelo de SAF, né, Sistema Agroflorestal, que é muito mais produtivo, e nesse sentido você tem um aumento da cobertura florestal. O cacau serve como um corredor ecológico, por ser uma árvore de porte até significativo, ela serve como um corredor ecológico, unindo fragmentos de matas preservadas. A mesma coisa acontece na Bahia, a mesma coisa acontece na Amazônia paraense. O cacaueiro chega a quantos metros? O cacaueiro selvagem pode atingir muitos, né? Até 20 metros de altura. Então, já vi plantas bem altas, né? Mas em cultivo, o produtor costuma controlar aí, passando de 3 a 4 metros de altura. Deixa eles mais baixinhos. Exatamente. Entendi. E aí o ideal é ter outras árvores em volta de outras espécies para manter esse sombreamento? Ou não tem um mundo ideal para a produção? É uma questão polêmica, né? É uma questão polêmica. Muitos vão defender essa abordagem de você manter um sistema agroflorestal uma certa luminosidade. Mas o cacau já é plantado hoje em regiões do Brasil totalmente a pleno sol, como a gente chama, em que o cacau é implementado, você tem um sombreamento provisório da banana, depois essa banana é retirada e você fica só com cacaueiros, né? Então, nesse modelo você, obviamente, na grande maioria precisaria de irrigação, porque eles se tornam mais produtivos, mas nós temos áreas, inclusive no sul da Bahia, áreas que já foram pasto no passado, que foram implementadas nesse modelo, em que você tem o cacau sem um sombreamento das árvores da Mata Atlântica. É um modelo bem produtivo. Ecologicamente, a gente está falando que o sistema cabruca ele é melhor do ponto de vista de conservação, de aumento da cobertura florestal, da diversidade, de outros serviços ambientais que a floresta, né, ou as outras árvores da floresta acabam provendo para o próprio cacaueiro. Em termos de sabor, né, no produto final ali, dá para sentir alguma diferença se o cacau foi retirado de um cacaueiro com desmatamento ou com área mais preservada? Existe alguma
o terroir fica diferente, né? A gente, assim, em áreas próximas, eu digo, né? Claro que pelo Brasil vai ter terroirs diferentes, mas mesmo ali na Bahia, por exemplo, e o Pará, como que você avalia isso? Tem alguma diferença? Não, excelente pergunta. Essa pergunta, inclusive, já foi tema de doutorados aqui dentro da Obrigada! universidade. Mas não, a gente não tem essa diferenciação, né? O cacau ainda é assim, um modelo de fermento. Ele depende de tantos fatores, quando a gente fala de qualidade, né, especificamente. Sim. Não é só do ambiente, é da fermentação, da microbiota, dos micro-organismos que participam daquela fermentação, do clima. Imagino, nossa. Então, são múltiplos fatores. Então, a gente ainda não tem essa diferenciação. E dizer, olha, o cacau da Cabruca, ele é melhor do que o cacau plantado no sol? Não necessariamente. Ele pode ter compostos ou uma bioquímica um pouco diferenciada? Pode ter. Mas nós não temos esses indicadores ainda, entendeu? O que a gente sabe, por exemplo, que cacau cultivado a pleno sol, ele costuma ter algumas moléculas que são beneficiadas, né? A planta produz mais fotoprotetores, como antocianinas e às vezes até polifenóis, né? Que são fotoprotetores para a planta e também benéficos para a gente, porque são antioxidantes. E aí, nessa comparação, cabruca pode perder? Pode, mas a cabruca também tem outros fatores, né? Que imprimem no cacau uma certa qualidade organoléptica também. Então, é uma questão polêmica, né? Não tem nada que comprove isso. O terroir, sim, existe. Cada lugar, cada região pode ter, sim, uma especificidade, que também não depende só do local onde ele é produzido, mas também da genética que está ali, né? Do ponto de vista, eu como geneticista, eu digo que o fator genético é de grande relevância nesse processo. A gente tem variedades geneticamente distintas que têm já um potencial de assinatura. É como se você provasse um chocolate que tem uma assinatura. Toda vez que você comesse aquele chocolate, você vai dizer, opa, esse chocolate é daquela variedade específica que é produzida na Bahia ou no Pará, entendeu? A genética, ele tem esse potencial, às vezes até um pouco maior, de imprimir no chocolate e no cacau uma assinatura sensorial. Mas, novamente, não depende só da genética. Depende desses fatores todos que a gente falou aqui. Clima, local onde está sendo produzido, solo, constituição do solo, a bioquímica do solo e dos micro-organismos que participam da fermentação. Mais uma perguntinha, qual que é o terroir ideal pro cacau hoje em dia? Eu sei que no mundo do vinho, né, você tem os locais no mapa mundi ali específicos que tem um terroir ideal para a plantação das uvas viníferas. E para o cacau tem a mesma coisa? Em que áreas do mundo ele pode ser plantado com excelência? O cacau hoje ele pode ser plantado dentro do que a gente chama do Green Belt, do grande cinturão verde, ali próximo à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, você tem uma qualidade melhor da manteiga. A manteiga do cacau, ela costuma ter um conteúdo de ácido esteárico maior quando esse cacau é cultivado próximo à linha do Equador. O que é que isso reflete no cacau? Uma dureza maior dessa manteiga. Maior vida de prateleira para o chocolate. Hoje, se a gente ranquear, por exemplo, Cristiano, ranqueia para mim da melhor, pior manteiga, vamos dizer assim. A melhor hoje é a que é produzida no cacau da Indonésia, que a linha do Equador está lá em cima. Aí você tem Costa do Marfim, Gana e Bahia, e os países ali próximo à linha do Equador, né, Venezuela e Equador, que estão ali dentro próximo à mesma região, que possui uma dureza de manteiga maior, né? E aí o sul da Bahia viria depois, né, com a manteiga um pouco mais soft. Mas isso tem aplicações diversas, né? Às vezes você não quer ter uma manteiga tão dura, você quer ter justamente uma manteiga mais mole, mais soft. E aí o conteúdo de ácido palmítico é o que importa. E essa brincadeira da quantidade de ácido esteárico e palmítico é que define a qualidade, entre aspas, né? A dureza dessa manteiga. Então, respondendo a sua pergunta, acho que em termos sensorial é difícil falar, em termos de sabor. Mas do ponto de vista de dureza, de manteiga, de qualidade da amêndoa, até do próprio processo fermentativo, porque nessas regiões mais quentes, esse processo de fermentação do cacau costuma ocorrer com maior eficiência. Então, eu diria que regiões mais próximas da linha do Equador são as melhores hoje para a produção de cacau. Inclusive, aqui é um fruto amazônico, né? A gente diz muito Exatamente. bacana.
O cacau que foi introduzido aqui é um fruto do grupo genético amelonado, aquele cacau amarelo ouro redondinho, que foi introduzido aqui no sul da Bahia, mas ele é natural ali do bioma amazônico. Bom, voltando um pouquinho aqui para o lado mais econômico do cacau, a gente, né, como você disse, o Brasil teve que importar amêndoas de cacau nesses últimos anos, mas mesmo assim a balança continuou com superávit para o Brasil nesse setor, né? As indústrias processadoras, elas vêm há bastante tempo